Brinque é um convite a 8 fotógrafos a visitarem 8 lugares do Rio de Janeiro e apresentar a cidade com seu olhar. Cristiano escolheu um local bastante inusitado, pouco conhecido dos cariocas, que é o Edifício Seabra. Eu acho que tem alguma coisa muito forte que nos une os três, que é uma preocupação com a cidade e com o urbanismo em geral. Quando o ser humano destrói a superfície da Terra, é muito grave. Mas quando ele constrói alguma coisa muito bela e destrói aquilo que ele construiu, é pior ainda. Cristiano, por que você escolheu o Edifício Seabra? Sempre me atraiu muito a atenção. Não porque fala, olha, parece o Dakota, essa coisa toda, mas é que ele tem uma arquitetura realmente diferente. Né? Algumas vezes eu me hospedei ali perto da Rua do Catete e ficava muito curioso, principalmente para saber como que era lá dentro. Muitos moradores que compraram ou se mudaram para dentro do Seabra, eles reformaram toda a arquitetura interior. E me lembro das nossas conversas, você tinha dito que achava que isso não era uma coisa legal, porque era desrespeitoso com uma arquitetura que foi criada naquele edifício. Né? Onde é que está o limite entre a preservação e o direito da pessoa em poder reformar? Quando que a gente muda, quando que a gente não muda? Eu agora estou na prancheta, porque eu ainda uso prancheta, né? A minha modernidade não chega tanto, mas eu estou com o Cassino da Urca, por exemplo, que vai virar uma escola. Então, realmente é muito delicado. A gente adaptou a Escola Eleva para Casa Daros. Eu acho que tem que ter um respeito absoluto ali pela história e pelos elementos arquitetônicos, detalhes, pelo clima. Né? A arquitetura é muito clima. Então, eu acho que a pessoa que escolhe morar nesse tipo de edifício, num edifício tombado, etc. e tal, teoricamente tem que gostar dessa arquitetura. Algumas coisas a gente tem que fazer, mas, por exemplo, eu não posso mudar um piso de parquet ou um piso de mármore. Cristiano, você visitou alguns apartamentos que foram bem remodelados lá dentro. Como é que eles são? Pois é, mas o edifício Seabra não é tombado. Ele tem alguma proteção da prefeitura da década de 90, se não me engano. Porque externamente ele está íntegro. Não colocaram nenhum caixilho de alumínio lá e tal. Mas, internamente, daí o proprietário é dono daquilo. Agora, eu visitei um outro apartamento, umas pessoas completamente sem noção. Por que você comprou um apartamento aqui para transformá-lo numa outra coisa? Eu estou mais acostumado, porque morando em São Paulo, a característica de São Paulo é destruir. O que acontece quando eu tenho que comentar alguma coisa é uma tremenda sensação de perda. O patrimônio histórico, o IPHAN, errou muito em privilegiar o colonial. Esqueceu do neoclássico, do Art Nouveau, e isso sumiu do mapa. Olha, eu queria botar um pouco de pimenta aqui na nossa conversa. Em Paris, tem uma preservação excepcional das fachadas, tem um conjunto arquitetônico, quando você anda lá, que é belíssimo, e dentro, os apartamentos realmente são todos reformados. Agora, partindo para a área externa, você tem coisas até mais ousadas. Você tem uma pirâmide do Louvre que está no meio daquele palácio ali. Quer dizer, ali não tem meio grávido, ali eles partiram de 8 para 800. Né? Tem o próprio Centro Georges Pompidou, também é uma interferência absolutamente radical. Né? O que vocês acham dessas interferências arquitetônicas em locais que têm uma característica arquitetônica muito bem definida e muito contrária a essas novas instalações que se criam? Ô, Ricardo, eu sou fã do Mitterrand, tá? Eu acho que o que ele fez ali em Paris, ele teve uma coragem de fazer coisas que ninguém teria. Eu acho que a Prêmio do Louvre é um bom exemplo de uma intervenção moderna numa arquitetura preservada. É um elemento externo, transparente, muito interessante, embaixo da praça. Você falou no Pompidou, que eu acho até mais discutível do que o Louvre, porque muda a escala do bairro. Né? Paris, o desastre de Paris, para mim, é a Tour Montparnasse, que estraga todo a Rive Gauche. Aquilo ali é uma aberração. Então, eu acho que o patrimônio tem também a função de promover, dentro de uma razoabilidade e de uma inteligência, esses novos usos. Rolou essa discussão, tanto no Brasil quanto em Paris agora, foi a cobertura nova da Notre Dame. Né? Se a restauração do telhado da Notre Dame
deve ser feito como era o projeto do Viollet-le-Duc, sei lá, que nem é original. Ali já havia um projeto de intervenção contemporânea para a época. Então, já que aquele telhado não existe mais e que toda a pedra, a estrutura está preservada e o que queimou é madeira, uma madeira que não é mais histórica, uma madeira que não existe mais, será que ali, nesse momento, não seria, de repente, o momento de uma intervenção contemporânea? A mesma coisa em relação ao Museu Nacional. Já que as paredes estão preservadas, será que não era o momento de fazer uma intervenção arquitetônica, que seria o Museu das Nossas Vergonhas? Eu acho que ali você restaurar é esconder uma cagada monumental de uma incompetência brasileira, que seja metálica, vidros, etc., que mantivesse, obviamente, o que sobrou e lembrasse a gente da nossa incapacidade de lidar com o patrimônio. Acho que o Miguel falou tudo o que eu gostaria de falar. Eu acho que não só as pirâmides do Louvre, o Beaubourg, são coisas pontuais, não chegou a destruir, vamos dizer, o conjunto todo da cidade de Paris. Por outro lado, erraram feio quando destruíram os pavilhões do Halle. Um outro museu que é muito, muito bacana, que é incrível a combinação do contemporâneo com o antigo, é um museu em Berlim, o Neues Museum em Berlim. Tem um edifício destruído durante a guerra e ele completa com concreto, com aço ou com vidro. Restaurar o que existe, perfeito, maravilha. Agora, como é que eu vou reconstruir um negócio que o material não é mais, a técnica não é mais a mesma, a mão de obra, os artesãos não são mais os mesmos? Então, é muito complicado. Então, eu acho que esse momento abre uma janela para uma intervenção contemporânea com desenho de qualidade. Restaurar, não há dúvida, se o edifício é existente, eu acho que a restauração é absolutamente bem-vinda. Mas a política do IPHAN de preservação, ela é eficiente. Ricardo, no IPHAN tem muitos bons quadros técnicos, tá? O Rio de Janeiro, por exemplo, passou um momento muito interessante do IRPH, nas mãos do Washington Fajardo, que é um cara incrível. Restaurou os jardins do Valongo ali ao longo daquele... Ali tem um prédio muito interessante, o Hotel Barão de Tefé, acho que o Cristiano fotografou também. Agora, eu acho que no Brasil tem... Hoje a gente está vivendo um momento de que a cultura não interessa, que o patrimônio interessa. Os tombamentos que são feitos em geral, você acha que eles se justificam aqui ou tem uma tendência também de tombar algumas propriedades que não têm tanto valor arquitetônico? Eu acho que não existe um exagero nos tombamentos, mas eu acho que também você tem que permitir viabilidade comercial desse imóvel. Cristiano, tem um fato que aconteceu em São Paulo, acho que você vai poder dar um bom depoimento em relação a isso. Me lembro que, há bastante anos atrás, eles tombaram, havia um projeto de tombamento das grandes residências que haviam na Avenida Paulista. E eu me lembro que, quando o decreto saiu, simplesmente uma série de proprietários das casas explodiram as casas, implodiram. O tombamento, eu não sei como isso acontece em outros países, ele virou uma ameaça para o proprietário, que ele é obrigado a preservar aquilo, não só preservar, como conservar, né? E por um decreto de cima para baixo, um raio, ou seja, está tombado. Né? Então, o que aconteceu, não dou razão alguma, né? Mas uma coisa que não se deve denunciar, vai ser tombado. Os tratores todos passaram pela Avenida Paulista, derrubando tudo que sobrava. Agora, a população em geral, se a gente pergunta, às vezes está alheia a isso. Miguel, você acha que hoje em dia um projeto como o Presidente Vargas, que varreu uma área grande de prédios existentes antigos, teria espaço para acontecer? Vamos lá, Ricardo. O que acontece? Tudo é falta de planejamento. Nova York é uma cidade planejada, né? Então, Nova York, para mim, um dos maiores milagres urbanos do mundo é o Central Park mantido do jeito que ele foi concebido há tantos anos atrás, né? Com pouquíssimas construções ainda dentro do parque. Aquilo é um milagre urbanístico, é um milagre arquitetônico. Não adianta fazer como La Défense. Paris protegeu o centro e jogou o centro financeiro para La Défense, que é seguindo o eixo monumental, passa pelo Arco do Triunfo e vai para lá em La Défense. Mas eu acho que hoje é impossível você fazer uma grande reforma monumental, como foi feita pelo Haussmann em Paris, como foi feita na Presidente Vargas, ou na Rio Branco, a Avenida Central passou cortando, desmontou o Morro do Castelo e dali para trás deixou do jeito que estava. Hoje o urbanismo é muito mais pontual. A Maubey, o redesenho de Paris por Haussmann, alguns anos antes, a Revolução Francesa derrubou a monarquia através das barricadas que se utilizavam muito bem dos guetos e das ruas tortuosas do desenho medieval de Paris. Então, foi muito
uma solução de criar aqueles eixos monumentais para evitar revoluções. Então, toda a história urbanística também passa por questões históricas e culturais. Mas eu acho que essas intervenções hoje são uma maluquice hoje, pelo volume de protestos e de questões sociais e também pelo volume de investimentos necessários. E aí você ficou com esse urbanismo em pequenas intervenções, que são brilhantes. Nova York é um exemplo incrível disso, que é o seguinte: por exemplo, o desenho do High Line, patrocinado pelo comércio local, capitaneado ali por 3 ou 4 marcas que ocupavam aquela área ali do Meatpacking, renovou toda uma área da cidade. Mudou-se um eixo, né? Levou-se um eixo para o Chelsea, com uma transformação de um viaduto abandonado num parque linear. O Museu de Bilbao refaz uma cidade, refaz uma região. Por que o Museu da Manhã não conseguiu ser o efeito Bilbao do Porto Maravilha? Ricardo, porque o Porto foi abandonado pelo prefeito Marcelo Crivella. O Porto não é para ser feito em 4 anos, 8 anos, é para ser feito em 20. O caminho é todo certo, a intenção é toda certa, o planejamento é todo certo. Teve um erro ali, aquilo não vai funcionar sem moradia. Sem moradia de baixa renda, sem moradia popular, sem a diversidade de jovens artistas morando junto com a habitação. Ali tem que haver essa confusão. Eu até acho que essa participação existe, por exemplo. Uma das coisas que deram super certo lá, ali você tem durante o fim de semana uma opção de lazer justamente para as classes que moram ali naquela periferia ali, muito grande. Você vê realmente as pessoas frequentam. O próprio projeto do Museu da Manhã, mas era exatamente isso, construir um museu que as pessoas entrassem por dentro dele. Aí você tem um prédio principal, que nem todo mundo entra, mas as pessoas são o tempo inteiro em volta. O que vocês sugerem para a cidade do Rio de Janeiro? O que seria interessante como política de urbanismo e da gente construir e preservar no Rio de Janeiro? Ricardo, a questão urgente do Rio é a integração das favelas. Eles têm que se integrar, eles têm que usufruir das benesses da urbanidade, até porque eles estão nessa área por conivência e conveniência, talvez, do poder público. Se isso não for resolvido imediatamente ou minimizado, ou que se comece a trabalhar nisso, e isso vai resolver questões de crime, de milícia, de tráfico, etc. e tal, se isso aí se resolver de alguma maneira.